Não é difícil termos algumas grandes histórias onde vários locais foram utilizados por ditaduras em todo o continente. O Brasil tem suas fases nesse período. Aqui ocorreu e foi em General Severiano, sede histórica onde se localizava o campo do Botafogo Futebol e Regatas. Vamos então contar essa história, lembrando que esse canal não é um canal esportivo, somos um canal de curiosidades e fatos interessantes, mas nada nos impede de contar algumas histórias interessantes sobre clubes de futebol. E vamos falar nesse vídeo sobre o Botafogo, clube do Rio de Janeiro, cujo a sua torcida apaixonada, carinhosamente o chama de o clube mais tradicional. Aproveite esse tempinho para curtir nosso vídeo, dar seu like, fazer a sua inscrição no canal e compartilhar com todos que você conhece. Agora que você seguiu esses passos, vamos ao vídeo que é baseado no post do jornalista Gabriel Andreso em seu Twitter. Vamos voltar no tempo e viajar para o ano de 1968, um dos anos mais pauleiras do período militar. No Rio de Janeiro, a polícia matou o estudante Edson Luiz após a invasão do Calabouço, um restaurante que era um ponto de encontro de universitários. Este assassinato causou uma grande comoção da opinião pública. Falando mais do ano de 1968, o Botafogo conquistou nesse ano o Campeonato Brasileiro de Futebol, originalmente denominado Taça Brasil pela Confederação Brasileira de Desportos, que hoje se chama CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Apesar de sua importância, e de seu vencedor ser considerado campeão brasileiro já na época de sua disputa, somente em 2010 que este torneio foi reconhecido oficialmente pela CBF como um dos dois campeonatos brasileiros de futebol de 1968. Com a conquista, o Botafogo se tornou o primeiro clube carioca a conquistar o Campeonato Nacional de Futebol. Nessa época, com um ataque arrasador, o Botafogo contava com Rogério, Gerson, Roberto, Jairzinho e Paulo César Caju. Voltando ao assunto, o assassinato de Edson representou uma reviravolta na população à ditadura. Muitas pessoas foram às ruas e houve manifestações violentas, conflitos e greves pelo país. Os protestos na França inspiraram o movimento estudantil contra a ditadura. Após vários fatos envolvendo manifestações e violência policial nesse período, cerca de 2.000 estudantes tomaram a UFRJ, em Botafogo, para uma Assembleia Geral que seria realizada no Teatro de Arena da Faculdade de Economia. Queriam investimentos para a melhoria das condições de estudo e o fim das prisões. Depois de tanto tempo dentro da faculdade, alguns estudantes começam a temer serem presos ao saírem da UFRJ, que em determinado momento já estava cercada pela polícia. A previsão de conflito era real. A Secretaria de Segurança prometeu ao reitor e não cumpriu com o término do cerco. Então, no começo da noite, saíram o reitor à frente, os estudantes atrás. Chegando aos portões, vieram as primeiras bombas da polícia, gerando conflito e correria. Os estudantes correram. Muitos foram presos e espancados impiedosamente. Cerca de 200 deles encontraram abrigo na sede do Botafogo, que ficava muito perto do portão lateral da faculdade, por onde saíram. Correram para dentro do clube, e foram perseguidos pelos policiais. O presidente do Botafogo na época, Altemar Dutra de Castilho, deixou que os estudantes encontrassem abrigo no clube e barrou a polícia. Mas a polícia invadiu General Severiano, mesmo com os pedidos dos dirigentes para que não invadissem. Mesmo assim, a polícia invadiu o clube em duas frentes, pelas entradas da Rua General Severiano e da Rua Venceslau Braz. O porteiro foi agredido na invasão policial e passou mal com as bombas. Com isso tudo, 5 atletas e 9 funcionários do Botafogo ficaram feridos. O presidente do Botafogo, Altemar, exigiu que o clube fosse indenizado pela destruição causada. Mas o governador da época, Negrão de Lima, prometeu que uma autoridade policial iria ao clube no fim da noite, mas isso não aconteceu. O Botafogo teve que arcar com seus prejuízos sozinho. Ao todo, foram presas mais de 500 pessoas só naquela noite. Curiosamente, depois desses anos, o Glorioso teve o início de um incômodo jejum de títulos que durou 21 anos. Nesse período, muitas coisas aconteceram de forma negativa ao Botafogo, entre elas,
A mais emblemática foi perder a sua sede de General Severiano, onde existia também o seu estádio. Já no período democrático, 21 anos sem títulos, num dia 21, aos 12 minutos, ou seja 21 ao contrário, com 21 graus de temperatura marcados no placar eletrônico, no 21º cruzamento, feito pelo camisa 14 para o camisa 7, 14 mais 7 igual 21. O Botafogo vencia o Flamengo e se sagrava campeão carioca, pela primeira vez justamente desde aquele fatídico ano de 1968. E exatamente 21 anos após a Sexta-feira Sangrenta. Chegamos ao fim deste vídeo, mas antes de nos despedirmos, agradecemos a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Esperamos ter proporcionado momentos de entretenimento, informação e inspiração. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Continue nos acompanhando para ficar por dentro das novidades e interagir conosco. Agradecemos todo o apoio e carinho que sentimos. Até o próximo vídeo. Fui!